Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Tomai o vosso assento. Eu quero pregar subordinado ao tema, na caminhada da frustração. Jesus havia ressuscitado, conforme diz os primeiros versículos, no primeiro dia da semana, no domingo. E o texto diz que naquele dia as mulheres acharam a pedra do sepulcro removida, porque colocaram uma pedra na boca do túmulo, pois se lembraram de que Jesus havia dito que no terceiro dia ressuscitaria. Então pensaram eles que essa pedra são necessários vários homens para removê-la. Um homem ressuscitando de dentro para fora, ele não conseguirá empurrá-la. Além disso, colocaremos soldados para guardar a entrada do túmulo. Mas isso não foi capaz de impedir. A Bíblia diz que Deus enviou um terremoto. O anjo do Senhor desceu e removeu a pedra. Mas na mentalidade deles, a pedra poderia ser removida para Jesus sair. Mas não era esse o plano de Deus. A pedra foi removida para as mulheres entrarem, para os discípulos entrarem e saberem que Jesus não estaria mais lá. Pois o corpo com o qual Jesus ressuscitou, ele poderia passar por aquela pedra, como ele apareceu várias vezes em vários ambientes e simplesmente desaparecia. As mulheres então viram que a pedra estava removida e Jesus ali já não estava. Só depois que o anjo conversa com elas no versículo 7, que era o dia da ressurreição, o texto diz que elas se lembraram das palavras de Jesus. Após a lembrança das palavras de Jesus de que ele ressuscitaria no terceiro dia, elas procuraram os irmãos e foram expressar o que tinham visto e vivido. E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que foram pregar para os pregadores. Foram anunciar aos apóstolos a mensagem mais poderosa que alguém poderia anunciar: Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte porque ele venceu o pecado. O pecado e a morte não o venceu, pois ele é santo. Só que enquanto elas estão pregando, as palavras delas não receberam nenhum crédito. As mulheres tinham pouco peso em suas palavras nesse tempo, e Jesus estava mudando isso no seu ministério. Eles ainda estão nesse processo de transição, de descrédito a crédito. A voz das mulheres que falam aquilo que Deus lhes manda falar e falam com sabedoria e autoridade, eles desprezam as palavras dela e disseram: é melhor a gente verificar. E no versículo 12, Pedro vai ao sepulcro, se abaixa, vê os lençóis ali postos
e se retira admirado. Enquanto as mulheres estão felizes, pois sabem que ele está vivo, os soldados estão assustados, pois na ressurreição de Cristo eles desmaiaram. Pedro e João estão também assustados, porque perceberam que o túmulo está vazio. Está todo mundo admirado pelas coisas que estão acontecendo no dia que Jesus anunciou que aconteceria, e todos se reúnem. 2 deles disseram: bora vazar daqui, pois tudo aqui em Jerusalém nos lembra Jesus. Ele pregou aqui, ele curou aqui, ele ensinou aqui, vamos nos retirar daqui. E eles concordam entre si que não dá para manter-se na comunhão dos santos em Jerusalém. E o texto diz: saíram de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, e eles foram conversando no caminho, e enquanto conversam, o sentimento de frustração aumenta. Quem nunca se sentiu frustrado na caminhada cristã? Deus frustra sonhos, Deus frustra projetos. Até profecia que tu tomou posse, Deus frustrou. Não foi Ele que mandou falar, mas você acreditou, tomou posse por causa da ambiência espiritual e se frustrou. Sonhos ministeriais, sentimentais. Fazemos planos e somos capacitados para isso, mas Deus não é obrigado a concordar, a assinar embaixo, a se submeter à nossa cosmovisão de mundo. Eles, frustrados, concordam entre si que está na hora de se retirar de um ambiente de pessoas empolgadas, porque as mulheres estão dizendo: porque ele vive, posso crer no amanhã. E Pedro está dizendo: ele não foi roubado, ele de fato ressuscitou. E eles estão tentando entender, e os 2 disseram: não queremos nem tentar entender. É aqui que corremos o risco de nos tornarmos incrédulos, porque a dúvida pode nascer de perguntas que ainda não foram respondidas, mas a incredulidade nasce pela rejeição à possibilidade de se aprender o que ainda não aprendeu. Enquanto os discípulos estão reunidos tentando entender o que está acontecendo, os 2 disseram: não vamos ficar aqui enquanto eles estão tentando estudar a teologia da ressurreição, vamos embora. E esses que não quiseram escutar a igreja conversar sobre o dia da ressurreição e a ressurreição, vão no meio do caminho falando sobre morte. Um frustrado conversando com outro frustrado, só vai sobrar conclusões frustradas. Iam falando entre si acerca de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Porque Jesus te frustra, mas não te deixa sozinho. Jesus te frustra, mas não te deixa caminhar sozinha com as suas dúvidas. Eles não foram deixados sós em sua tentativa de decifrar o mistério da ressurreição. Estamos aqui caminhando, conversando, debatendo. Será que a gente chega em alguma conclusão? Claro, não chega. 2 ignorantes conversando, só se multiplica a ignorância. 2 frustrados conversando, só se multiplica a frustração. Nenhum tem solução para o outro, nenhum tem paz para o coração do outro. Então tem que ter Jesus no meio. Todos nós aqui somos pessoas que podemos testemunhar que já fomos frustrados, mas o que nos dá paz é que, apesar das frustrações, Cristo está no nosso meio. O mesmo Jesus se apresentou e ia com eles, e agora Jesus faz perguntas aos homens que estavam com os olhos espirituais fechados, para que o não conhecessem.
Já que os ouvidos se fecharam para o testemunho das mulheres, agora os olhos se fecham para ver face a face aqueles sobre quem as mulheres estavam anunciando. Você não pode crescer na experiência com Deus se você rejeita escutar aqueles que Deus levanta para falar ao seu coração. As mulheres falaram: ele está vivo, o túmulo está vazio. E eles disseram: preferimos não acreditar em vocês. E eles viram as costas para as mulheres, para a congregação. E agora o Cristo ressuscitado, anunciado pelas mulheres, está andando com eles, do lado deles, e eles não conseguem reconhecê-lo. Por quê? Porque primeiro fecharam os ouvidos para o anúncio do Evangelho. E quem fecha os ouvidos para o anúncio do Evangelho, jamais seus olhos se abrirão para Cristo. Pois só o Evangelho pode capacitar o homem, o ser humano, a ser sensível à presença de Cristo. Por que eles não reconheceram Cristo? Pois Jesus não ressuscitou com o mesmo corpo, a mesma aparência da morte. Jesus ficou totalmente desfigurado, conforme indica o Salmo 22 e Isaías 53. Mas agora ele não está com o corpo apenas ressuscitado, ele já está com o corpo numa dimensão de glorificação, que será totalmente completada no 40º dia pós-ressurreição. Já há uma glória no corpo de Cristo, senão ele não seria capaz de aparecer em locais diferentes, de modo inesperado. Então Cristo está com um corpo que lhes dá certa dificuldade de com facilidade reconhecê-lo. Eles também não puderam reconhecê-lo, pois no coração não havia fé. Como eu sei que eu não tenho fé? Eles não acreditaram na palavra do Evangelho. E a fé, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não há fé no coração para a mensagem mais importante do cristianismo. Se ele não ressuscitou, a fé que você tem é vã. Fé é vã e nenhuma fé é a mesma coisa. Já que vocês não creem que ele está vivo, sem fé vocês não podem vê-lo. E agora Jesus desce ao nível deles, fazendo perguntas. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ele não está perguntando para obter informação, ele quer que os frustrados falem de suas frustrações. Ele quer ouvir confissões. Ele quer que eles desabafem. Jesus não quer que você se exploda com suas frustrações. Jesus não quer que você fique moendo e remoendo suas angústias, sonhos frustrados, projetos não aprovados. Fale, mas não fale para qualquer um. Fale para quem tem interesse. E não há ninguém com mais interesse do que Cristo em te ouvir. Mas nós preferimos o Facebook, o Instagram, ou o vídeo do fofoqueiro ou da fofoqueira, do que simplesmente falar com aqueles que mesmo sem convidá-lo, ele simplesmente vem e faz perguntas. Gênesis 3. Adão, onde estás? Ele é onisciente. Por que ele está perguntando? Porque Adão estava frustrado. Adão acreditou na palavra da serpente. Se você comer do fruto, se você desobedecer a Deus, você vai ser como Deus. Então ele disse: opa, eu admiro tanto Deus que eu serei como Deus. E quando ele come do fruto, desobedecendo a Deus, os olhos se abriram. Para quê? Para ver sua fragilidade, sua culpabilidade, sua nudez. E ele se esconde de Deus, frustrado e com medo. Aí Deus veio ao frustrado e perguntou: onde estás? O que fizestes? Quem te deu o fruto? Por que fez isso, Eva? Deus dando chance aos frustrados para falar. Por isso Pedro escreveu: lança sobre ele toda a sua ansiedade. Lança tudo.
pois Ele tem cuidado, Ele tem zelo por vós. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E a segunda pergunta é: por que estáis tristes? Primeiro Ele se manifesta e depois Ele fala. Primeiro é a sua presença que os acompanha, depois Ele quer que eles pensem e reflitam. Jesus quer organizar a conversa, quer colocar a mente deles no lugar. Primeiro, que palavras são essas que trocais? Ou seja, qual o sentido delas? Segunda pergunta: por que vocês estão tristes? Jesus percebeu a tristeza no tom da voz dos frustrados. E eles vão falar, era tudo que Jesus queria. Um cujo nome era Cleopas olhou para Jesus e disse assim: tu é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo lá esses dias? Ou seja, o que aconteceu aí todo mundo sabe. Eu estou assustado, porque tu é o único que parece não saber o que está acontecendo. Aí Jesus desce o nível deles, mais uma vez no 19. Quais? Se Jesus fosse baiano igual eu diria: fala logo. Porque Jesus quer que eles falem das frustrações. E agora eles vão começar a apresentar a frustração ou as frustrações deles. E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação. Quem são os príncipes dos sacerdotes? Os líderes religiosos. E quem são os nossos príncipes? As autoridades romanas. Eles estão dizendo que houve uma junção entre a religião e o governo para assassinar Cristo. Entregaram-o à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Ou seja, já tem 3 dias que Ele foi crucificado, Ele está morto, nossa esperança acabou. É verdade que algumas mulheres nos maravilharam. Maravilhar aqui não é nada de positivo, é negativo. Algumas mulheres nos surpreenderam, algumas mulheres nos assustaram, dizendo que foram ao sepulcro, não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que viram anjos, que dizem que eles nem dizem, as mulheres dizem que ele vive, não. Umas mulheres disseram que viram um anjo e o anjo disse que ele vive. Não entra no coração deles que é o dia da ressurreição, que de fato Cristo está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres disseram. Agora, mas não o viram. Aí vem a resposta de Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? O início da fala deles e a conclusão da fala de Jesus mostra o primeiro motivo da frustração. Frustrados porque viram Cristo sofrer, e o sofrimento os fez olhar para Cristo com olhar de frustração, porque eles esperavam um Cristo no trono e viram Cristo na cruz. Eles queriam um Cristo com coroa de ouro e viram Cristo com coroa de espinho. Eles queriam Cristo com soldados armados lutando contra inimigos visíveis, mas viram Cristo falando com o Pai ofegante na cruz. Eles queriam ser como mensageiros de um rei que chega em qualquer lugar, como os soldados romanos chegavam com trombetas anunciando a chegada do líder. E de repente o que eles veem? Mulheres dizendo: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Estamos frustrados. Queríamos honra, glória, poder e autoridade, o governo messiânico. E o que temos
em nossa memória é só cruz, sangue, morte, clamor. E assim muita gente se frustra com o evangelho, por causa do falso evangelho pregado que promete céu na terra, por causa das propostas humanas. Se você adorar, o mundo será totalmente seu. Acreditam na plaquinha "pare de sofrer agora", acreditam nas campanhas de prosperidade sem evangelho, sem trabalho, sem esforço. Geração midiática, geração da leveza, sem dor. E evangelho é renúncia, evangelho é cruz, evangelho é lembrar do sangue, evangelho é sacrifício. Se você pensa que evangelho é facilidade, você também vai se frustrar. Se você pensa que ministério é honrarias humanas, como o sistema apenas mostra as consequências ou as recompensas de um ministério, você vai se frustrar no ministério. Se você pensa que casamento é apenas glória a Deus, aleluia, amém, cuidado, você se frustrará. Enxergue a vida do jeito que ela é: dolorosa, exigente a perdoar. Me perguntaram: pastor, eu vou casar daqui a uma semana, qual o segredo? Eu disse: paciência, perdão, perdão e paciência, paciência, perdão, perdão e paciência. Pastor, qual o segredo do ministério? Orar sempre e não deixar de ler nunca. A vida é assim. Evangelho do reino é batalha contra esse mundo. Nós estamos no mundo quebrado pelo pecado. Segundo, nós somos pessoas de natureza caída. Terceira, nós colhemos o que plantamos. Quarto, o mundo nos odeia. Quinto, tem o capeta para nos perturbar. Sexto, Jesus ainda não voltou. E tu quer paz todo dia, toda hora, agora é só vitória, é sabor de mel? Não vai dar. Estamos no mundo quebrado, somos seres falhos, gente que olha para a vida e se engana com os filtros dos aplicativos, gente que se deixa levar pela aparência de Roma. Roma era pomposa, era grande, era poderosa, era chamada de a luz do mundo. E eles olham para Jesus e querem que Jesus estabeleça um reino como o de Roma. Por isso eles estão frustrados na caminhada. O segundo motivo da frustração é que Jesus não fez como eles queriam. Olha o que eles disseram, os dois: nós esperávamos, versículo 21, que fosse ele que remisse Israel. Essa remissão aqui não é soteriológica, é política. Nós pensávamos que ele iria pegar Israel e trazê-lo de volta à glória do tempo de Salomão e Davi. Lembra? Eu vou provar para vocês que quando Jesus entrou em Jerusalém, o que as crianças cantavam? Hosana, Hosana. Os meninos foram treinados. Por quê? Tu já ouviu na Bíblia a adoração dos anjos com Hosana? Leia Apocalipse 4, Apocalipse 5. Não tem anjo cantando Hosana. Já viu Hosana em Isaías 6? Não tem. Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4, santo, poderoso é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 5, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu para abrir o livro, desatar os 7 selos, de receber a honra, a glória, a riqueza, poder e sabedoria. Não tem hosana nas adorações dos anjos e dos apóstolos, não tem hosana nas doxologias das cartas, não tem hosana. Hosana era salve-nos de Roma.
clamor ensaiado, era uma esperança política. Que Jesus colocasse uma espada na mão de cada um deles, Pedro já tinha dele, e eles pegassem as espadas e lutassem contra os soldados romanos e dissessem: pronto, o reino de Davi está estabelecido. Lembra de Atos 1? Jesus está prometendo, gente, o batismo no Espírito Santo. E os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, quando a gente for batizado, é nesse tempo que o reino vai ser devolvido a Israel, porque o reino estava na mão de Roma. Não me estressa não, vou contar tudo de novo. O reino estava na mão de Roma. Tu já assistiu o filme épico Ben-Hur, ou o filme do próprio Jesus, Gladiador? Vocês sabem que Roma dominava as nações, sim ou não? Então quem dominava Israel no tempo de Jesus? Roma. Eles querem escapar dos impostos romanos. Lembra da pregação de João Batista em Lucas capítulo 3? Vocês não precisam roubar soldados. Lembra o ódio deles por Zaqueu? Porque Zaqueu, sendo filho de Abraão, trabalhava para Roma. Eles querem se livrar de Roma. Mateus capítulo 20, eles estão brigando sobre quem era o maior. Aí Jesus disse: vocês estão acostumados com o Império Romano, onde o maior manda no menor, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Então, qual é a frustração aqui? Ele não destronou Roma, ele não destruiu o império, ele não destronou César, ele não destronou Pilatos. Ele deixou as coisas como estavam. Foi por isso que Judas abandonou Jesus. É por isso que esses discípulos estão virando as costas para a congregação. E a gente viu isso acontecer no Brasil há pouco tempo. Depois que, creio eu, pela minha teologia e pelo meu pouco entendimento de política, quando Deus permite a nação ter o governo que merece, porque vira as costas para os princípios da palavra. Vi crentes querendo desviar. Vi gente dizendo que não acredita mais em pastor e não acredita mais em profecia, porque houveram falsas profecias, porque alguns pastores sim passaram do limite, porque o governo do homem é sempre falho. Então, porque não tem uma autoridade política como desejamos ou como sonhamos, vamos nos frustrar espiritualmente falando? Isso é meninice, é imaturidade. Por quê? Porque o crente menino olha e diz: o homem está no poder, os Illuminatis, o homem está dominando tudo. O crente espiritualista diz: é o capeta está furioso, sai Satanás, bora fazer jejum e botar a mão para lá. Mas o crente maduro diz: acima do homem, acima dos demônios está um Deus que controla todas as coisas. Ele é soberano. Então, no plano de Deus, Roma ainda continuaria no poder. Mas eu lhes digo uma coisa: os Césares caíram, o Império Romano caiu e a igreja está de pé. Aleluia! Esse era o plano de Jesus. Não avançar com a espada política, avançar com a pregação do Evangelho. Se falássemos do Evangelho como falamos de política na era da política, irmão, a gente ia ganhar muita alma para Jesus. Ali você viu que você não tem timidez nenhuma. A questão é que você se frustra focado na coisa errada, porque tem dois frustradinhos aqui, porque o PT está no poder, mas a igreja está lá reunida, lembrando das pregações de Jesus. Porque a prioridade de Cristo não foi livrá-los do poder romano, pois Jesus ainda precisava de Roma para testar a fé deles. Pois foi Roma que disse ao Pedro negador, que virou pregador: tu é de Cristo? Sou. Nega Cristo? Não.
então vamos te matar como ele. Ops, rapidinho, o quê? Eu não sou digno de morrer crucificado de cabeça para cima. Me crucifique de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Esses homens foram quebrando Roma de dentro para fora. Paulo, preso aos soldados romanos, a Bíblia diz que ele evangelizava os soldados ao ponto de, quando o escravo diz assim, ó, saúda os santos na casa de César, meu Deus do céu. César era um Deus. Incensos eram oferecidos no palácio a César, e agora tem santos funcionários do palácio de César. Deus estava destruindo Roma de dentro para fora. E o Coliseu romano? Vamos nos divertir vendo os cristãos sendo assassinados, e assim o evangelho vai se acabar. E os crentes chegavam lá e os pais gritavam para os filhos antes de morrer. O touro, o leão estava vindo em cima do pai e da mãe, e enquanto estraçalhava o pai gritava para o filho, não nega Jesus, meu filho, não nega Jesus, meu filho. E assim Roma foi perdendo o poder. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui, não é o homem quem está no controle, não é o homem que tem a última palavra. Eles estão frustrados porque queriam glória, 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 e agora viram sofrimento. Eles estão frustrados porque sua perspectiva política não deu certo. Focaram muito em um lado importante da vida. Mas abriram mão do necessário para a vida da humanidade. Olha o que eles dizem no 24, na conclusão do versículo 24. As mulheres disseram que ele está vivo, mas ninguém o viu. Ninguém viu. A gente queria ver. E a gente só bate no tal do Tomé. Tem 2 Tomés aqui. Ninguém o viu. Nós também não o vimos. Como a gente não o viu, a gente não crê. Porque tem que ser do jeito que a gente decreta. Aí, meu irmão, Jesus desce a lenha. Nécios e tardos de coração. Irmão, tu sabe o que é nécio? Falei, tolo. E tardo de coração, tu sabe o que é? Lerdo. Vocês chamam lerdo de quê aqui? Na Bahia, lerdo é lerdo. Hã? Manso. Tanso. Boca aberta. Ó, seus tanso. Seus boca aberta. Para crer em tudo que os profetas disseram. Digam tudo. Por favor, meu Deus do céu. Tudo, é tudo, fala tudo. Ou seja, eles criam numa parte, mas não criam em todas as escrituras. Por isso estão frustrados. Por quê? Porque eles só olhavam para o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei. Eles só olhavam para o Salmo 24, e Jesus diz, é para crer no 22 também. Rasgaram minhas vestes, feriram meu lado com lança. Deus meu, por que me desamparastes? Só creram numa parte da Bíblia sobre o Messias. Aí Jesus diz, vocês tinham que crer em tudo que os profetas disseram. Olha para mim, por favor, versículo 26. Era necessário que o Messias, o Cristo, padecesse e depois entrasse na glória. Jesus não está negando a glória. Ele só está dizendo, saibam que a vida cristã é um equilíbrio entre plantar, colher, lutar, vencer, perseverar e chegar. Era necessário que o Cristo padecesse. Moça, rapaz, casais, ministros de Deus. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Creia em toda a Bíblia.
Como já foi dito aqui, volte à simplicidade do Evangelho. Não permita que os teólogos liberais, pois em Gênesis 3 a serpente falou no jardim, em Mateus 4 a serpente falou no deserto, hoje o capeta está falando na internet. E a gente pergunta: onde você viu isso, menino? No TikTok. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus então vai sarar a frustração deles. Como? Olha que coisa linda. Jesus vai sarar o sentimento de frustração com Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes as Escrituras. Jesus começou a falar desde o Gênesis, passou pelos profetas menores e maiores, e tudo que falava a respeito dele, Jesus explicava. Irmã, irmão, talvez você esteja com a alma angustiada, frustrada, porque está te faltando Bíblia, está te faltando conhecimento da palavra, porque se você tivesse o conhecimento pleno das Escrituras, você não estaria sendo guiada nem guiada por sentimentos ou emoções. Como disse John Stott, crer é também pensar. O que alimenta a mente alimenta a fé. Jesus está lhes alimentando a mente com as Escrituras sendo explicadas. Quando a Bíblia lhes é explicada, aconteceu algo que só no final da narrativa vocês entendem. Chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe, ou seja, Jesus se comporta como quem vai continuar a caminhada. Por quê? Porque ele não foi convidado a ficar. Então eles entram e Jesus continua andando, só que como o texto diz assim, ó, fez como quem ia, significa dizer que Jesus queria ser chamado. É quando você dá tchau, não porque você quer ir, mas é só para chamar atenção. Ó, tchau, já vou, ninguém está desejando minha presença, ninguém me dá atenção, eu vou embora. Não, fica aí mais um pouquinho, tem um cafezinho aí, um negocinho aí para nós. Jesus faz como quem vai. E de repente eles olham para Jesus e dizem: fica conosco, já é tarde, o dia já declinou. Aí Jesus entra. Quando Jesus entra, eles dão ao convidado. O convidado agora tem a missão de partir o pão e assentados à mesa. Eles pegam o pão e deixam que Jesus faça a gratidão, como de costume, a oração de gratidão. Mas eles ainda não sabem quem é aquele que está com eles. Ah, como meu coração se enche nesse texto, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e deu-lhes. Como convidado, ele deveria se aproximar da mesa, sentar mais ou menos assim, pegar o pão e comer. Mas ele está se revelando aos frustrados. Então ele tem uma senha, ele tem o código. Fica comigo, por favor. Ele tem uma senha, ele tem o código. Ele vai dar a senha, ele vai dar o código. Senha e código é só para quem é íntimo. Vou repetir: senhas e códigos é para quem é íntimo. Ele se assenta à mesa agora, pega o pão, levanta o pão, parte o pão e dá o pão. E o texto diz que quando ele fez isso, um olhou para o outro e disse: ele é Jesus. Reconheceram. Eu vou ler o texto para ver se alguém dá mais um glória, que ficou lindo, versículo 31. Quando ele parte o pão, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. Me
ajuda no partir do pão, vá. Ficou horrível. 1, 2, 3. Por que, pastor? Só partir o pão? Não. Como eu já disse, qualquer um pegaria o pão. Obrigado pelo convite, viu? Come aí que eu como daqui. E cada um comeria o seu. Qualquer um poderia partir o pão e dizer: come aí, vocês me convidaram, pega aí. Mas ele deu a senha. Os discípulos estão olhando para ele, e ele pega o pão, levanta o pão, parte o pão e dá o pão. Por quê? Porque na primeira multiplicação, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Na segunda multiplicação, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Na noite de ceia, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão, irmão. E agora, os frustrados, cortados da comunhão, foram avivados pela memória. O que o Espírito Santo está dizendo é: lembra que eu nunca te abandonei. Lembra, eu não te abandonei em meio às suas dúvidas. Eu te frustro, mas eu caminho contigo. Eu te frustro, mas te dou experiências. Como que Jesus quer sará-los? Na mesa, na comunhão. E quando ele multiplicou os pães 2 vezes, os discípulos estavam reunidos. E no estabelecimento da nova aliança, os discípulos estavam reunidos. E agora onde eles estão? Separados de todos os... Aí Jesus faz um ato que traz à memória a reunião dos discípulos. Aí repara, um olhou para o outro. Eli. Por quê? Porque quando o reconheceram, ele some. Mas pelo amor de Deus, o texto diz: e não o conheceram. Aí Jesus caminha e abre as escrituras antes de abrir os olhos. Aí agora, quando Jesus partiu o pão, abriu-se então os olhos. Aí Jesus desaparece. Por quê? Preciso que você olhe para cá. Jesus está rompendo a maldição do Éden. Eu vou repetir. Jesus está rompendo a maldição do Éden. Agora eu falei para assembleanos. Porque a serpente lá no Éden disse: come. Aí o casal pegou. E o texto diz: abriram-se e viram que estavam nus. Lá foi a serpente que deu o alimento, e os olhos se abriram para ver a vergonha, e os olhos se abriram para se sentirem culpados, e os olhos se abriram para se esconderem de Deus. Mas agora não é a serpente, é o cordeiro que está dizendo. Mudou a fonte do alimento, mudou a fonte do pão. O verdadeiro pão está dando um pão cópia, come. E quando eles pegam, o texto diz: abriram-se os olhos. Só que eles não viram a culpa, eles viram o Salvador. Quando você se alimenta daquilo que o mundo te oferece, você vai olhar para si mesmo diante do espelho, vai olhar para si mesmo diante do espelho e vai se ver viciada, viciado, drogada, drogado, destruidor de lares, destruidor de corações, manipuladora, mentirosa, mentiroso, vazia, vazio. Porque se você se assenta na mesa da serpente, ele te dá o pão que só abre seus olhos para a sua miserabilidade. Mas se você se assenta diante da mesa do Cordeiro, ele te dá o pão que abre seus olhos para ele. Quando a mancha do pecado estiver muito grande, você se alimenta e diz: a minha culpa é por ele lavada, a minha mancha é pelo sangue dele arrancada. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Quando participamos da mesa do Senhor, nossos olhos se abrem para Cristo.
E aí ele desaparece. Eu disse que ele estava anulando a maldição do Éden. Por quê? Eles viviam por fé. Lá no Éden, eles tinham a sabedoria que vinha de Deus, não do fruto que eles podem manipular. E agora novamente eles querem um Cristo que eles tocam, que eles manipulam. Aí Cristo do nada desaparece, porque Jesus não é obrigado a satisfazer o seu método de crença. Porque eles estavam dizendo: eu só creio se eu vir. Aí Jesus chega, quando eles veem Jesus, fui. Um olha para o outro e diz: a gente não depende mais de vista. Mesmo ele tendo desaparecido do nada, a gente agora crê. Por quê? Porque enquanto ele falava as escrituras para nós, o coração ardia. Então não é mais por vista, é pelo coração. Ver Jesus, ter intimidade com Jesus, não é questão de visão, é questão de coração. Não é o cálice, não é o pãozinho, é o amor que eu tenho por Ele aqui dentro, é a comunhão que eu tenho com Ele aqui dentro. Eu vou ler o versículo 33, eu sei que tu vai adorar, mas antes do 33, deixa eu ler o outro lá que entristece a gente. Lucas, capítulo 24, versículo 13. No mesmo dia, saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Frustração. Mas olha o 33, na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Frustrados, deixam Jerusalém e vão para Emaús. Frustrados, deixam a comunhão dos santos e vão se isolar. Mas Jesus vai atrás. Jesus vai atrás e renova com a palavra. Jesus renova na mesa. E a primeira coisa que eles fazem é sentir saudade da comunhão. Tem como projetar? Projeta para mim, por favor. 33. Leia, igreja, por favor. 1, 2, 3. Até aí, que coisa linda. Ó, é glória, dá um glória desse, irmão. No dia da ressurreição, que para eles foi o dia da frustração, no mesmo dia, ou seja, aconteceu um monte de coisa para depois eles irem. Mas depois da renovação foi na mesma hora. Aí voltaram. Para onde? Para Jerusalém. E tardezinha já, anoitecendo. Aí agora, irmão, os crentes estão tudo reunido. Irmão, ninguém tinha plena certeza da ressurreição, a não ser as mulheres. E mulher, irmão, quando ela fala e tu não acredita, elas falaram, eles não acreditaram. Quando eles chegam, imagina a cara delas. Jesus estava rompendo a maldição do Éden. As irmãs agora vai dar glória. Jesus estava rompendo a maldição do Éden. Porque como foi Eva que pegou do fruto e ofereceu o fruto, as mulheres religiosamente a partir daquele tempo começaram a ser desprezadas. E o que é que Jesus faz? Ele vem e nasce de uma virgem. Quem sustentava o ministério de Jesus? As mulheres. E quando ele ressuscita, ele não aparece primeiro para homem, ele aparece primeiro às mulheres. E ela sai anunciando que ele está vivo. Ele está vivo. E a notícia se espalhou até hoje. Ele está vivo. E agora, irmão, as mulheres estão aqui, ó, e os que estavam com eles quem? Os 11, porque o destaque é sempre sobre os apóstolos.
O Judas já tinha vazado. Os 11 e os que estavam com eles são as mulheres, são esses 2 discípulos e outros, porque o colegiado de Jesus era muito grande. A igreja estava cheia, tudo com frustrações, todos com dúvidas, mas ninguém soltou a mão de ninguém. Como foi sua experiência? Como é que está a sua fé? Você ainda crê? E estava um sarando o outro, um ajudando o outro, um contando o seu testemunho para o outro, e os 2 lá desigrejados, frustrados. Por isso que Jesus chamou logo de boca aberta. Aí eles voltaram para a comunhão, e quando eles chegam, ó igreja, pega isso, quando eles chegam, os 11 estão reunidos, falando o quê? Falando de quê? Na mesma hora se levantaram, voltaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Não me estressa não, passa. Olha lá, os quais diziam: ressuscitou mesmo, ele apareceu para Simão, ele está vivo. Irmão, enquanto no caminho eles falavam de morte, Jesus apareceu e mostrou para eles que ele estava vivo. Aí quando eles voltam, a igreja já está falando, mas a igreja só está falando. A igreja só está. Olha como Deus é misericordioso com os frustrados. Enquanto a igreja só tem teoria, que as mulheres estão falando pelo anjo. Maria Madalena chegou a vir, tentou tocá-lo. As outras estão falando pelo anjo. E João e Pedro estão falando porque viram o túmulo vazio. Aí a igreja está falando sobre ressurreição. Ó, ele já apareceu até para Simão. Pronto, para Pedro já tinha aparecido. Para Maria Madalena. E os outros estão com suas experiências limitadas. Só 2 tiveram grandes experiências até agora. Aí eles chegam para complementar as experiências da igreja. Próximo. E eles, os 2, lhes contaram o que lhes acontecera. Não, irmão, esse glória vai valer mais é agora. Gente, nós também temos testemunho para contar. Pedro disse: eu já vi. As mulheres disseram: a Maria Madá viu. E enquanto cada um conta para o testemunho do outro, nós também temos um testemunho. A gente abandonou vocês e a gente estava frustrado no meio do caminho. De repente apareceu um viajante, começou a falar da Bíblia para a gente, e o coração da gente começou a arder. Ele fez que ia direto, a gente chamou para ele entrar. Quando ele entrou, ele pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Quando ele fez isso, a igreja já sabe, era ele. Então, se era ele, se prepara para dar um glória lindo. Quando eles acabaram de falar no partir do pão, próximo versículo, Jesus apareceu no meio deles e disse: seja convosco. Aleluia. Ele pega a mensagem de 2 frustrados e confirma com a presença dele. Tu já pensou isso? Tu está falando de Jesus e justamente quando tu está falando, ele se manifesta confirmando tudo que tu estava falando. Fala para alguém: você pode se frustrar, mas Jesus não vai desistir de você. Frustrados, porém não abandonados. Frustrados, mas não abandonados. Ele chega e ministra paz. Paz, paz seja convosco. Receba paz. Receba cura para essa ansiedade. Receba cura. Seja curada, curado dessa depressão. Sejam curados da síndrome do pânico, dessa agonia de alma. Receba paz. No tempo certo vai dar tudo certo. Ele vai cumprir a promessa. Ele vai te dar alegria de verdade. Você ministra sobre outros e está precisando que Cristo ministre sobre você. Receba a paz, receba a presença, receba a capacitação que a palavra te dá, que o Evangelho te dá, que o Espírito de Cristo nos dá. Aleluia!
Aleluia, adora a juventude, adora jovem, adora irmão, adora irmã, adora pastor. Aleluia! Ele frustra porque ele tem algo maior. Ele frustra porque ele tem algo maior. Você não está entendendo nada agora, mas depois entenderás. Era a comunhão dos santos. Então eu te dou alguns conselhos baseados nessa palavra. Quando Deus te frustrar, espera. Pastor, eu me frustrei e saí. Então Jesus com essa palavra veio atrás de você hoje. Não abandona a comunhão dos santos. Seu testemunho vai ser impactante. Sua história vai marcar gerações. Esse é o texto da comissão dos apóstolos. Esse é o texto que Jesus manda a igreja ir pregar. Jesus não está escolhendo pessoas perfeitas para fazer a obra. Ele escolhe pessoas assim, frustradas, abatidas, entristecidas, até com Ele. Paz seja convosco. Fique em pé para adorar Jesus. Se tem alguém aqui que quer voltar de Emaús para Jerusalém, fazer o retorno, dar meia volta, voltar para papai, a gente quer orar por você. Vem cá na frente se você quer voltar para papai, se você quer virar as costas para Emaús e voltar à comunhão em Jerusalém. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que tem alguém que se afastou, mas
A palavra fez o seu coração arder e você quer voltar para papai? Ou alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje quer se entregar para Ele? Venha, filho, para Jesus. Aleluia! Abriu o mar. Venha que o caminho está aberto, o véu foi rasgado e você pode voltar.